O novo filme de terror O Macaco talvez não se encaixe tanto assim no gênero terror como parece. E se você quer saber o porquê, eu te explico nessa crítica sem spoilers de O Macaco, onde também trago o final explicado do filme. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse começo do vídeo eu vou fazer uma crítica rápida e lá pro final do vídeo eu vou explicar o final do filme e alguns outros detalhes. Então se você já quer pular direto para essa parte, é só usar as marcações aqui embaixo no vídeo. Mas agora, sem mais delongas, bora falar sobre O Macaco. Em O Macaco, nós acompanhamos os gêmeos Bill e Hal, que um certo dia encontram um macaco de brinquedo deixado pelo seu pai. Essa descoberta acaba levando a uma grande onda de mortes de pessoas próximas aos gêmeos. E dessa maneira, eles resolvem se livrar do brinquedo. Porém, alguns anos mais tarde, o macaco encontra uma maneira de surgir na vida dos dois novamente, causando uma nova onda de assassinatos ainda pior do que a anterior. E nesse momento, os gêmeos precisam encontrar uma maneira de deter o brinquedo assassino, que nesse caso não é o Chuck. Não me diga! Olha gente, eu gostei de O Macaco e até acho que ele me surpreendeu mais do que eu esperava. Não que eu tenha ido assistir ao filme achando que ele fosse ruim. Muito pelo contrário, até porque eu até tinha colocado o filme numa lista que eu fiz aqui no canal falando sobre filmes que a gente deveria ficar de olho nesse ano. Mas quando eu fui assistir O Macaco, eu não achei que ele seria tão divertido. E sim, eu falei divertido e quando eu falo isso eu quero dizer no sentido de dar risada mesmo. E, inclusive, esse é o principal ponto que eu quero focar nessa crítica. Porque se você está interessado em Um Macaco, em ir assistir com a intenção de ter medo e ficar dando pulos na cadeira, é melhor ir tirando o cavalinho da chuva. Porque como o próprio Google classifica o filme, O Macaco é um filme de terror e comédia. Mas sinceramente, essa parte do terror se reserva praticamente somente ao fato do filme ter mortes e bastante sangue. Tirando esse detalhe, O Macaco é um filme com bastante comédia, já que constantemente as próprias cenas onde alguém morre está envolto em muitas piadas sobre a situação. Ou até mesmo essa própria morte ter um tom bem cômico. Então eu acho que você deve ir ao cinema levando isso em consideração para não se decepcionar. Mas agora que já tiramos esse possível mal entendido do caminho, outra coisa que eu quero comentar sobre o filme é que ele é bem simples naquilo que ele se propõe. E ao meu ver, ele até cumpre isso muito bem. Ou seja, não é um filme que tenta inovar em nada e ser a mais próxima obra do terror. Mas ele com certeza serve como um terri numa sessão pipoca de final de sexta-feira. Assim como acontece com o filme O Urso do Pó Branco, que foi lançado lá em 2023. Se você assistiu esse filme, eu tenho quase certeza que agora você entende como que o macaco funciona. Então, pra resumir tudo isso que eu falei, é um filme de terror que não dá medo, na verdade você vai dar muita risada porque tem momentos muito absurdos e ele não é tão bem elaborado assim, com uma história super genial, mas ele é divertidinho, mas não passa disso. Já comenta aí embaixo se você vai assistir O Macaco, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e se prepara porque agora eu vou explicar o final do filme, então vai ter spoilers. E se você ainda não assistiu, vai lá e depois volta aqui. Uma coisa que eu acho interessante comentar e que talvez não tenha ficado tão claro para aqueles que não são tão atentos, é que aquele personagem que aparece bem no comecinho do filme tentando se livrar do macaco era o pai dos gêmeos. E algo interessante de se notar nesse detalhe é que o Pete, que era o pai dos gêmeos, e o próprio Hal tiveram uma conexão e um destino bem parecido. Porque o filme todo foi falando que o pai dos dois abandonou eles. A mãe dele ficava até zoando que ele foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Mas, levando em consideração aquele começo do filme e toda a história do próprio Hal, a gente entende que, na verdade, provavelmente o Pete, o pai dos garotos, não abandonou eles por escolha própria. Possivelmente ele teve dois destinos, já que o filme não nos mostra o que aconteceu com ele. O primeiro destino é que ele realmente morreu por conta do próprio macaco, ou o segundo destino, que é bem provável, é que ele tentou ficar longe da família, assim como o Hal estava tentando fazer com o seu filho, justamente para proteger eles. É claro, pode ser que no primeiro momento ele realmente ficou longe da família para proteger eles, já que ele viu que não conseguiria se livrar do macaco, e depois, eventualmente, ele pode ter morrido, ou por obra do próprio macaco, vai saber, ou por qualquer outra coisa da vida. Mas a questão mais interessante mesmo é que, de certa forma, ele tinha uma conexão direta com o Hal, que estava fazendo praticamente as mesmas coisas que o seu pai fez.
Agora já falando sobre o final do filme em específico, quando o Hal comenta com o filho dele que eles não vão mais tentar se livrar do macaco e sim mantê-lo por perto para que ele não cause mais nenhuma morte, dá até para se dizer que foi uma ideia inteligente da parte dele, porque teoricamente se ninguém mais girar a chave, provavelmente nenhuma morte vai acontecer. Mas sinceramente, analisando alguns detalhes do que aconteceu ali no filme, eu acho que isso só abre margem para mais uma sequência do filme e para mais mortes. E eu acho isso porque lá na primeira parte do filme, quando os dois gêmeos tentam se livrar do macaco e eles jogam ele naquele poço, se passaram anos sem o macaco agir. Mas vocês se lembram de quando a história começa a ser revelada e mostra que o Bill queria encontrar o macaco porque ele finalmente entendeu que o Hal foi responsável por girar a chave e a mãe deles ter morrido, ele não conseguiu mais encontrar o macaco lá no poço porque ele já tinha sumido. E como a gente viu em alguns momentos ali no filme mesmo, o macaco tinha esse poder de se teletransportar. E qual que é a grande questão nisso que eu tô falando? Antes do Bill finalmente colocar as mãos no macaco e começar o seu grande plano maquiavélico com a intenção de matar o seu próprio irmão e girar a chave várias vezes, o macaco apareceu lá na venda das coisas da casa da tia dos dois, depois dela já ter morrido. E como a gente viu, a morte dela não foi natural, foi claramente ocasionada pelo macaco. Ou seja, o macaco de alguma maneira conseguiu sair do poço, ou seja, se teletransportando, ou até mesmo alguém o encontrou lá, mas eu acho isso menos improvável, e isso só me leva a crer que ele matou a tia dos dois sem ninguém ter girado a chave. É claro que tem sim a possibilidade dele ter se teletransportado lá do poço para algum lugar e alguém ter girado a chave aleatoriamente, e aí a tia dos dois morreu, mas a gente não teve nenhuma explicação sobre isso, então fica essa possibilidade em aberto, até porque o filme não explica porque que o macaco ficou tantos tempos sem agir, mas claramente o macaco tinha sim decisão própria, já que ele nunca matava quem a pessoa queria e ele ficou todo esse tempo adormecido até ter o momento certo para ele reaparecer. Então eu acho que mesmo o Pete e o Hal cuidando do macaco ali, acho até a ideia melhor mesmo do que tentar destruir ele, mas eu não acho que isso seja uma segurança definitiva de que o macaco não vai conseguir ter uma maneira de ou agir sozinho ou fazer alguém girar a sua chave. Tanto que se vocês pensarem bem, como eu comentei antes, não mostra no filme o que aconteceu com o Pete, o pai do Bill e do Hal, mas eu dei aquelas opções. E seja uma opção ou outra, de qualquer maneira, esse macaco que o Pete estava fazendo de tudo para não ir parar perto dos seus filhos, acabou indo parar de qualquer maneira lá na casa deles. E como a gente não sabe quanto tempo isso passou, o filme não deixa muito claro quando que o pai dos gêmeos sumiu, quando que ele supostamente abandonou eles, nem mostra quando que aconteceu na linha do tempo, né? Aquela primeira cena do filme. Então, não dá pra saber por quanto tempo o macaco ficou sumido até finalmente aparecer entre as coisas do pai até o momento em que os dois meninos encontraram. Ou seja, isso demonstra, pelo menos pra mim, que às vezes o macaco pode ficar meio adormecido até um momento em que ele tenta se ativar novamente para começar uma nova onda de assassinatos. Então ninguém garante que isso não vá acontecer novamente. Agora, uma outra coisa que você com certeza achou bem estranho e ficou se perguntando o que significava, porque eu também fiquei assim quando assisti o filme, é sobre a presença, bem no finalzinho lá do filme, daquele homem bem pálido, montado no cavalo, olhando diretamente pro Hal e pro Pete dentro do carro. E aí, foi um momento bem intenso, que não teve uma explicação exatamente, mas pesquisando na internet, eu meio que descobri o que isso significa. Aparentemente, aquele cavaleiro era a representação da própria morte. Porque eu não comentei antes, mas O Macaco é um filme baseado em uma obra do Stephen King. E parece que essa cena é uma cena retirada exatamente lá do conto, lá do livro do escritor. E parece que lá no livro não explica exatamente quem é essa pessoa, esse cavaleiro também, mas em questão de interpretação, mostra que naquele momento em que o Hal olha para esse cavaleiro, ele começa a aceitar tudo o que aconteceu, a aceitar todas as mortes, que isso tudo faz parte da vida, e no filme até faz sentido, porque depois que passa essa cena ali, o filho pergunta o que é que eles vão fazer, e aí ele fala que nós vamos dançar.
remetendo a uma das primeiras cenas lá do filme, quando aconteceu uma tragédia, e a mãe deles fala que a morte é algo que acontece naturalmente, e aí ela fala, vamos dançar. E ele realmente comenta lá no filme, quando ele tá narrando, que esse foi um dos momentos mais felizes de sua vida. E para confirmar ainda mais que aquele cavaleiro realmente se tratava da morte, o próprio diretor comentou sobre essa cena, porque ele falou que essa cena é uma referência à Bíblia, inclusive ao livro do Apocalipse, onde tem um cavaleiro montado em um cavalo, e esse cavaleiro é a própria morte. E vamos lá, faz muito sentido o Cavaleiro da Morte aparecer ali naquele momento onde aconteceu uma verdadeira chacina ali na cidade, com tantas pessoas morrendo depois que o Bill girou descontroladamente a chave, causando todo aquele caos. Bom, isso foi o que eu interpretei de O Macaco, e até acho que esse filme vai ter uma continuação, é claro, se der bem nas bilheterias, mas considerando a sala de cinema em que eu assisti, estava bem cheia, então eu acho que esse é sim um filme que vai chamar muita atenção das pessoas. Mas também tem o fato de que muita gente está indo assistir achando que é um terrorzão, de dar muito medo, de ter muita tensão, e o filme definitivamente não é isso. Então pode ser que muita gente acabe saindo decepcionado da sala do cinema. Mas eu acho que o filme tem uma grande chance de ter uma continuação, e pelo que já foi falado, o filme não ter explicado a origem do macaco e nada mais foi intenção do próprio diretor. Ele não queria focar nisso, ele queria focar em todo o resto. Mas eu acho que provavelmente, se tiver uma sequência, é bem a cara de Hollywood tentar dar explicações do porquê que o macaco age assim, como ele age, de onde veio isso, enfim. Eu acho bem provável, e não duvido até que seja com o mesmo personagem ou até novas pessoas. Comenta aí embaixo se você concorda comigo ou não. Deixa seu like nesse vídeo, não deixa de se inscrever também no canal e de assistir outros vídeos do canal como esse daqui, onde eu falo sobre as cenas mais ridículas de Kraven o Caçador, que ficou muito bom. Muito obrigada por ter me assistido e até mais!